Boa noite, chamo-me Saira Isaac, aluna do ICEM no curso de Contabilidade e Auditoria, no pós-laboral, e vou apresentar a norma 18 que fala da imparidade de ativos. Como estrutura da apresentação, tenho objetivo desta norma, a imparidade, conceito da imparidade, mensuração da quantia recuperável, mensuração de perda por imparidade, reversão de perda por imparidade e exercícios. Como objetivo desta norma, tenho aqui estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os seus ativos estão registrados por uma quantia não superior à sua quantia recuperável. A seguir, tenho a imparidade. Um ativo está em imparidade quando a sua quantia registrada excede a sua quantia recuperável. Quantia registrada é a quantia pela qual um ativo ou passivo é reconhecido após deduzir quaisquer amortizações e perdas por imparidade. A quantia recuperável é o valor mais elevado entre o preço de venda líquido de um ativo e o seu valor de uso. Como identificar se um ativo pode estar em paridade? Um ativo está em paridade quando a sua quantia registrada excede a sua quantia recuperável, que eu já havia dito. Uma quantia deve avaliar no fim de cada período contabilístico se existe qualquer indicação de que um ativo pode estar em paridade. Se existir qualquer indicação, a entidade deve estimar a quantia recuperável do ativo. A seguir, tenho aqui conceitos. O preço de venda líquido é a diferença entre o preço de mercado do ativo e os custos com alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que se espera que surjam do uso continuado de um ativo. A seguir, tenho mensuração da quantia recuperável. Se o preço da venda líquido ou o valor de uso exceder a quantia registrada do ativo, o ativo não está em imparidade e não é necessário estimar a quantia recuperável. Isto é, nem sempre é necessário determinar que o justo valor de um ativo menos os custos de vender quer o seu valor de uso. Se qualquer dessas quantias exceder a quantia recuperável do ativo, o ativo não está em paridade e não é necessário estimar a quantia recuperável. É possível determinar o justo valor menos o custo de vender, mesmo quando um ativo não é negociado no mercado ativo. Porém, por vezes, não será possível determinar o justo valor menos os custos de vender, porque não há qualquer base para fazer uma estimativa fiável da quantia a obter da venda do ativo numa transação de boa-fé entre partes conhecedoras e dispostas a isso. Neste caso, a entidade pode usar o valor de uso do ativo como a sua quantia recuperável. Se não há razão para crer que o valor de uso de um ativo excede materialmente o seu justo valor menos os custos de vender, o justo valor do ativo menos os custos de vender pode ser usado como a sua quantia recuperável. A quantia recuperável é determinada para um ativo individual
a não ser que o ativo não consiga tirar fluxos de entrada de caixa que sejam em grande medida independentes dos de outros ativos ou de grupos de ativos. A seguir temos a mensuração de perda por imparidade. Só e somente quando a quantia recuperável de um ativo é inferior à sua quantia registrada, a quantia registrada do ativo deve ser reduzida para a sua quantia recuperável. Quando e apenas quando a quantia recuperável do ativo esta redução é uma perda por imparidade. Uma perda por imparidade deve ser imediatamente reconhecida nos resultados, a não ser que o ativo esteja registrado pela quantia revalorizada de acordo com uma outra norma. Qualquer perda por imparidade de um ativo revalorizado deve ser tratada como um decréscimo de revalorização de acordo com essa outra norma que formos a usar Uma perda por imparidade no ativo não revalorizado é reconhecida nos resultados. Porém, uma perda por imparidade no ativo revalorizado é reconhecida em capital próprio, até o limite em que a perda por imparidade não exceda a quantia do excedente de revalorização do mesmo ativo. Tal perda por imparidade no ativo revalorizado reduz o excedente de revalorização desse ativo. E quando a quantia estimada de uma perda por imparidade é superior à quantia registrada do respectivo ativo, uma entidade deve reconhecer um passivo se e apenas se tal for exigido por outra norma. A seguir temos reversão de perda por imparidade. Deve-se avaliar no final de cada período contabilístico se há qualquer indicação de que uma perda por imparidade reconhecida em período anterior pode já não existir ou pode ter diminuído. Se qualquer indicação existir, a entidade deve estimar a quantia recuperável desse ativo. Ao avaliar se existe qualquer indicação de que uma perda por imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente a um ativo que não é o goodwill pode já não existir ou não ter diminuído. O valor de uso de um ativo pode tornar-se maior do que a quantia registrada do ativo pelo simples fato de que o valor presente dos fluxos de entrada de caixa futuros aumentar à medida que tais fluxos se tornam mais próximos. Porém, uma perda por imparidade não é revertida apenas por efeito de passagem de tempo, mesmo quando a quantia recuperável do ativo se torna superior à sua quantia registrada. A seguir temos algumas dúvidas frequentes, onde temos uma dúvida frequente. As perdas por imparidade afetam sempre os resultados do período? Se o ativo foi anteriormente reavaliado, em primeiro lugar é esgotado o excedente de revalorização e somente a parcela remanescente afetará os resultados. Caso contrário, não. Temos
de exercícios. O exercício número 1 diz: uma empresa adquiriu no ano N uma sociedade por 1.800.000, tendo apurado um goodwill de 500.000 meticais. Em N mais 1, o goodwill implícito passou para 600.000. Em N mais 2 passou para 200.000. Em N mais 3 passou para 380.000. Pretende-se o lançamento contabilístico. Na resolução desse exercício, nós temos aqui o valor de goodwill, que N é 500.000, N mais 1, 600.000, N mais 2, 200.000 e N mais 3, 380.000. Uma vez fixado o goodwill, não pode mais ser aumentado. No entanto, estando obrigatoriamente sujeito a teste de imparidade, poderá ter de ser reduzido, não podendo reverter-se a perdas reconhecidas. Aqui pretende lançamento em N mais 2. Temos aqui a conta 642, perdas por imparidade, investimento financeiro, onde temos o primeiro lançamento de 300.000, que é ano N, 500.000, menos o N mais 2, que é 200.000, deu 300.000. Depois, o segundo lançamento, nós creditamos a 333 goodwill com 300.000. A seguir, tem um segundo exercício. Um ativo intangível com vida útil indefinida estava registrado em N por 250.000. Em N mais 1, o teste de imparidade feito indicou que o valor recuperável era de 150.000. Em N mais 2, o valor recuperável aumentou para 300.000. Pretende-se o lançamento contabilístico. Na resolução deste exercício, do exercício número 2, temos a 393, imparidade acumulada de investimento de capital, ativo intangível, onde nós creditamos 100.000 meticais, que é 250.000 menos 150.000, e no segundo lançamento debitamos 150.000, que é de 300.000 menos 150.000. Na 644, perdas por imparidade de período, nós debitamos 100.000, e na 7414, reversões de período, nós creditamos 150.000. O valor contabilístico em N é de 250.000. O valor recuperável em N mais 1 é de 150.000 e o valor recuperável em N mais 2 é de 300.000. No histórico do primeiro lançamento, nós vamos registrar que é pela perda por imparidade do ativo intangível em N mais 1. E no histórico do lançamento número 2, nós vamos registrar que é para a reversão da perda por imparidade do ativo intangível em N mais 2. Muito obrigada pela atenção.